Olá a todos, estou aqui começando mais um bate-papo com amigos, hoje com a doutora Eliana, falando sobre atualizações do Covid-19. Vamos aguardar o pessoal que está entrando para a gente falar, vamos falar, colocar aí o título, né, para quem estiver entrando já saber do que nós vamos falar hoje. Atualidades sobre o Covid-19. Né? Aí, doutora Eliana já está chegando. Vamos aguardando aí a Eliana. Seja muito bem-vinda. O pessoal está entrando. Tudo Oiê, jóia? tudo bem? Tudo bem, tudo jóia. O pessoal está começando a entrar já. E eu estou aqui tentando fixar o comentário para Hum, gente deixar aqui, mas muito obrigada a vocês que estão chegando agora. Nós vamos conversar com a doutora Eliana a respeito de atualidade sobre a gripe. Faz tempo que eu não falo sobre a gripe e nós estamos vivendo agora um momento totalmente diferente, né, Eliana? vixe, De estado nove. de exceção, né? Exatamente. A Estado gente de está exceção. a gente está vivendo um momento agora bem diferente de 9 semanas atrás. Olha isso. Ó, Molina chegando, Poliana já está aqui. Sejam todos bem-vindos. Luiz Carlos, cunhado da Tibe, já está por aí. A Já está aí. Flavinha, minha petiana na época da faculdade, hoje enfermeira no HB. Ah, é? Opa, tá na vigilância Coisa epidemiológica boa. lá. Coisa Flavinha boa. Queiroz. Ah, Flá Queiroz. Isso, é o Flá de Isso. Flávia. É isso aí. Ainda não consegui fixar o comentário aqui. Estou apanhando, apesar de fazer tantas coisas, nesse momento eu estou apanhando. Eu tô tentando achar um jeito de deixar o celular parado, porque meu tripé quebrou. Ai, ai, Eliana, vou pedir para você, Murilo, que gostoso, meu amigo Murilo, educador físico maravilhoso, QP, ó, QP Oi, chegando, alô, QP. QP, é isso aí, olá, que bom, muito obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez, Oi, QPzinha. QP é nossa seguidora fiel, sempre valorizando, sempre reconhecendo o nosso trabalho, Fernando, chegando agora também. Oi, Fernando. O Fernando bastante interessado, Eliana, nas suas lives. É? É, que bom. É isso aí. Bom, acho que a gente pode começar, já estamos aí com 4 minutos e meio de live, a gente podia já começar. Eu queria, porque nós não tivemos, gente, gravação, porque a Eliana, ela foi praticamente assim, a convidada fundadora desse momento da minha vida, né? Começou com um bate-papo, eu muito angustiada a respeito da gripe, 9 semanas atrás, quer dizer, 2 meses e quase meio, né? E eu, conversando com ela, falei, Eliana, queria fazer uma live com você, tirar as dúvidas, pau, 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 né? E aí ela topou, maravilhosa, apesar de estar, assim, exausta, fazendo mil coisas,
E depois dessa live, eu comecei a fazer a segunda, a terceira e a quarta. Então, ela foi uma incentivadora. Só que como ela foi a primeira live que eu fiz, eu não sabia mexer. E a nossa live caiu, e eu não sabia retomar, e nós não temos gravação. E aí agora, 2 meses depois, graças a Deus, eu já sei fuçar aqui. E essa live vai ficar salva, tá certo? Ela vai ficar salva no IGTV do meu canal, a Eliana também vai divulgar o link para os convidados dela, e também vai ficar salva no meu YouTube, né? Vocês entrem lá, se inscrevam no canal, acho muito engraçado falar isso, né? Porque parece que é coisa de meninada, né? Inscreva-se no meu canal do YouTube. E Não o é coisa de YouTube, meninada, não. tem muita gente grande fazendo isso, né, Eli? Tem, tem. Então vocês entrem lá, né? Psicóloga Ana Cristina Penteado Lopes. E aí estamos, Helena Tarraf, Sueli também entrou, um prazer enorme, Sueli já foi uma entrevistada nossa também, conversou com a gente sobre adolescência semana passada, foi brilhante. Quem não assistiu, gente, assistam, principalmente se tiver alguém aqui que tem filho adolescente. Ela foi incrível. E agora gostaria, Alfeu, Sandra, olá a Alfeuzinho, todos. É isso aí. Aí, com tudo bem, certeza, Alfeu? estamos nos sentindo beijadas, né, Eliana? Com certeza. Então tá. Bom, agora vamos dar um tempo aí para Eliana falar, doutora Eliana Cabreira, por favor, apresente-se e vamos começar. Bom, primeira coisa que a gente é amiga desde que eu me conheço por gente, eu acho, né? Num grupo de jovens fantástico, que a gente teve o privilégio de participar juntas. E a vida vem trazendo a gente sempre juntas nesse caminho. Eu na medicina, a Ana na psicologia. Eu sou professora universitária na FAMERP, dou aula de saúde pública, também em medicina do trabalho, né? E tenho formação em perícia médica também. Então, gestão em saúde. Então aí a Ana achou por bem a gente, na primeira vez, fazer uma live, porque uma das coisas que a gente acompanha quando a gente trabalha com saúde pública é a ocorrência de doenças na população, vacinação, os índices de vacinação, né? Então, naquele momento que a gente estava muito mais perdido que hoje, Exato. ela achou pertinente que a gente conversasse sobre Covid na época, e foi bem legal. A gente até se alongou demais, que foi o problema de não ter salvo, né? De repente, quando a gente viu, caiu, né? E nesse período, a gente ficou, precisamos fazer outra, mas eu acho que agora nós estamos num momento um pouco diferente, né? A gente já está começando a retornar às atividades aos poucos, o cenário está muito diferente do que estava, né? Nós tínhamos uma realidade completamente reversa dessa, né? E a gente consegue falar um pouco mais desses casos, né? Exatamente. Pode continuar, Eliana. Eu estou aqui tentando colocar o título, ainda não consegui. Fica tranquilo. Bom, eu já vi que tem uma pergunta aqui. Isso, Que na Itália eles Luiz descobriram Carlos. que as mortes, né, foram por coagulação vascular intravascular disseminada. Isso nas autópsias, né? Nós temos, a Covid, ela tem fases, né? A doença causada pelo coronavírus, a Covid-19, ela é dividida em fases. E nós temos uma fase em que realmente a gente passa por um distúrbio de coagulação, né? Isso normalmente nos casos mais graves. Os casos normalmente internados, os casos em UTI, né? Então a gente tem isso acontecendo. Então, assim, passar pelo período de coagulação intravascular disseminada é aquele paciente que está em estado grave, está em UTI, já está no estágio 4 de gravidade, e que aí a gente consegue perceber.
Num paciente com um quadro leve ou assintomático, isso não é visto, não é observado, né? Ele fica em fases mais precoces, fase 1, fase 2, às vezes chega até a fase inflamatória, mas não chega, não avança. Então, fase 1, fase 2A, 2B, fase 3, né? Às vezes ele não chega nesse ponto, não. Então, isso foi observado lá. Aqui, a gente não consegue fazer essa observação no momento, porque as autópsias estão suspensas, assim, só apenas os casos mais graves, ou os casos em que a morte é indeterminada, em que há essa necessidade de fazer, mas por hora as autópsias para suspeitos de Covid estão suspensas, né? Isso é por uma medida protetiva, tá? Dos profissionais e da própria família. Então a gente tem a ciência de parte da história natural da doença, né? De como é que isso acontece, que fases ela tem já, né? Mas a gente não consegue comprovar isso especificamente com autópsia aqui ainda, porque elas ainda não estão sendo realizadas. Certo. Uhum. Entendeu? Muito Mas é sempre bom. o paciente mais grave, que está na UTI, né? Aquele que avançou. A maioria dos casos, cerca de 70%, 75% dos casos é evolução muito benigna, então é realmente um pouco mais leve. Só que quando agrava, ele tem uma seriedade no agravamento, inspira um cuidado muito maior. Esse é que é Né? o problema. Então, assim, e o quadro leve não é um quadro leve que a gente, será que eu estou resfriada? Não. Você fica com mal-estar geral, febre, tosse, fica de cama porque dá mialgia. Algumas pessoas têm sintomas que não parecem de gripe. Tá? Ah, é? Então, Uhum. então às vezes não abre quadro de tosse, não abre quadro de febre, mas pode abrir um quadro de diarreia, de perda de paladar, de perda de olfato, né? Então é um quadro um pouquinho mais atípico, dor de cabeça, tá? Dor de Então cabeça eu tenho ouvido bastante. o conjunto de sintomas, ele é muito grande, porque a gente tem vários sistemas sendo comprometidos nessa infecção viral, né? Então, não necessariamente eu preciso ter febre, não necessariamente eu tenho que ter falta de ar, tá? Tem pessoas que têm, por exemplo, hipotensão. Nossa, eu corro esse Importante, risco, porque eu tenho a pressão bastante baixa. né? Não necessariamente, Ana, depende do Ah, tipo de é? evolução se você tiver Ah, Covid. tá. Tá? Então, Uhum. a gama de sintomas é grande, é variada, e ela pode acontecer. A maioria dos casos, a gente consegue identificar como uma gripe. Então, Sim. é um quadro mais clássico, mas nós temos os casos que não são tão clássicos assim. Eliane, Entendeu? deixa eu te perguntar uma coisa. Daquela época para cá, o que que você percebe, principalmente nessa área que você trabalha muito, né? O hospital público, que é uma das grandes referências, é o hospital de maior número de leitos e de UTIs respiratórias que nós temos aqui no interior, né? Na região de Rio Preto, pelo menos. Então, você tem uma experiência muito grande da realidade do que está pegando, vamos dizer assim. Você e a Sim. equipe toda que trabalha no HB, no Hospital de Base, né? Então, o que que você percebe que já foi diferente, que já aprenderam mais, em termos de como a gente pode evitar o contágio, né, o comportamento, porque é uma doença, né, que ela é infecto-contagiosa, que, portanto, ela depende do comportamento humano, né? Não Sim. é uma doença que não depende do nosso comportamento, né? Inclusive, ela independe de genética, como um câncer, uma diabetes, uma hipertensão. Isso. A respeito de contágio, de isolamento, uma série de dúvidas que as pessoas tinham, né? Tá. Então, eu acho que assim, é importante a gente contextualizar o que aconteceu no começo da pandemia e como é que está agora, tá? Primeiro, em termos de distanciamento social. Lá atrás, nos primeiros 40, 50 dias, mais ou menos, o distanciamento ele não tinha por objetivo necessariamente evitar a ocorrência de casos.
Ele tinha por objetivo diminuir a velocidade com que os casos aconteciam. Tá? Por quê? Porque assim o nosso sistema de saúde foi sendo preparado. Então, conforme eu tirei a atividade, ou diminuí para a essencial, ao invés de uma pessoa gerar 3 casos se tivesse contato, uma pessoa foi diminuindo, até gerar 1 caso, ponto 2. Um caso, como desculpa, Eliana, não ouvi direito. 1 caso, ponto 2. Tá. Tá? Então, assim, se eu tivesse contato com alguém, se eu tivesse Covid e tivesse contato com alguém, eu transmitiria, de cada 10, eu transmitiria para 1,2 pessoas. Ah, tá. Entendeu? Caiu, porque era 1 para 3. Então, a velocidade e o número de pessoas que a gente infectava era muito grande. Então, a gente precisava dar uma segurada em termos de saúde pública. Foi isso que a prefeitura optou, para poder se preparar. Foi quando aumentaram os leitos de enfermaria nos hospitais, aumentaram os leitos de UTI próprias para Covid. Não é que a UTI foi inteira para Covid. Não. O resto das doenças continua acontecendo. Diabetes, que descompensa. Olha um avião, fazia tempo que eu não escutava um. Infarto, AVC, Sim. Continuaram acontecendo. Só que a gente precisava separar uma parte dos leitos de UTI para o pessoal Covid. E não podia ser no mesmo ambiente. Exatamente, por conta da facilidade de contágio, né? E Isso, as porque pessoas são muito misturadas dentro de um hospital, até onde eu lembro, depois né, tem outra. A UTI é fechada, Ana. Entendeu? Então ela não pode ser no mesmo ambiente. Então a gente precisou preparar espaços específicos para Covid. Na enfermaria também. Tanto é que o Hospital de Base estava se preparando aí para ter alguns leitos, se não me engano era oncologia, estava, né, se preparando, eles correram terminar os leitos para que fosse a enfermaria de UTI, de Covid, para aumentar o número de leitos de Covid, entendeu? Então não é que ele pegou uma parte, lógico que uma parte dos leitos normais foram separadas só para atender Covid, e é espaço exclusivo, não fica misturado. E tudo quanto é serviço é assim, o espaço Covid é diferente, por outro lado, tá? Quem não tem sintomas respiratórios entra na emergência normal. Quem tem sintoma respiratório que é suspeito, se precisa de internação, é internado numa ala completamente separada. Então, veja, o hospital precisou se organizar para, primeiro, continuar mantendo o seu atendimento normal à população. Exato. E dar conta dessa demanda de leitos para sintomáticos respiratórios, que é onde a gente tem maior contato, né? E as pessoas também não ficam com acompanhante, não ficam... Por quê? Por conta do risco aumentado, tá? De infecção. A partir do momento em que eu tive um número de leitos que eu tenho um planejamento para ver quantos leitos eu preciso por população, mas que na cidade e na região a gente conseguiu manejar isso, o número de casos estava relativamente, né? Estava aumentando, mas numa velocidade pequena. Os leitos estavam com, no máximo, os leitos Covid, com 65% de ocupação, 60%, foi possível, então, entrar no que o governo fez de relaxamento. Então, nós entramos especificamente aqui, a região de Rio Preto, de saúde, na fase 2. Rio Preto, Araçatuba, na época, primeira vez Barretos, tal. Acontece que os casos começaram a subir um pouco mais rápido. Por quê? No final, antes de haver essa abertura, nos 20 dias antes de começar a abertura, as pessoas diminuíram a adesão. Meio que desacreditavam, porque a gente ficava em distanciamento social, com os serviços fechados, e o número de casos não era tão grande. As pessoas começaram a se sentir seguras.
e começaram a Foi diminuir. verdade. Então, índice que eu tinha de 75% de pessoas em casa, que é medido, né, pelo dado móvel aqui no estado de São Paulo, isso é autorizado, é possível, eles caíram para 47, sabe, e 49. Isso. Então, Foi. nem a segunda meta foi atingida, né? Ali perto do Dia das Mães, um pouco depois do Dia das Mães, foi onde a gente teve menor adesão, Exatamente. né? Foi quando começou, eu acho, que desandar um pouco essa questão do isolamento, né, Eliana? Foi. Porque as pessoas estavam andando sem máscara, ainda Ainda. temos pessoas que andam sem máscaras, entendeu? Porque Eu, um número não é um rosto, isso. um número não é um conhecido, um número não é que você fala assim, fulano teve Covid, quer dizer, alguém que você, por mais que você não tenha tido conversado agora, você conversa normalmente, entendeu? Então, quando essas coisas assim não têm rosto, seja caso leve, seja caso moderado, seja caso grave, fica muito abstrato. E aí o Fica. comprometimento das pessoas, especialmente no Brasil, é menor. É menor, Uhum. né? E o que a gente tem percebido nos últimos 7 dias, a gente sempre compara de 7 em 7 dias, né? Isso. E É é um por conta desse aumento. período de incubação, Eliana, que o pessoal espera uma semana? Não? Não é por conta de período de incubação, não, porque ele começa a ser transmitido até sem sintoma. Se eu tive contato hoje, em 24 a 48 horas eu já estou transmitindo, mesmo que eu não sinta nada. Entendi. E mesmo que eu não tenha sintoma nenhum, tá? Ele começa a transmitir já. Certo. Por Então, isso a esses. importância, Aham, diga, pode falar. Não, pode falar. por, Por isso a por isso importância? a importância da gente manter a distância de quem está na nossa frente no supermercado, que seja importante que eu vá. Só que ao invés de eu ir toda semana, vamos nos organizar para cada 15 dias. Isso, E vamos manter os 2 metros de distância um do outro. Se tem alguém escolhendo batatinha, espere acabar de escolher, depois você vai. isso. E Você uma não coisa precisa também, ficar. né? Quando há Diga. necessidade de ir aos supermercados, uma coisa que eu tenho tomado bastante cuidado, por mais que eu esteja em isolamento, né? Eu tenho tomado muito cuidado de, por exemplo, quando eu vou escolher uma fruta, eu passo álcool em gel, porque geralmente nos grandes supermercados tem, né, o álcool em gel ali pertinho, né? Eles estão disponibilizando bastante. Porque eu acho que mesmo que eu tenha certeza que eu não estou contaminada, é uma maneira também de eu influenciar o comportamento do outro, né? Se eu contaminar minhas mãos e Exato, pegar isso aqui, é minha coisinha de água, pegar isso aqui, colocar aqui, eu contaminei a caneca. Se você exatamente. vier aqui para pegar a caneca, você ficou contaminada. Se você pega e leva, ao invés de você passar álcool em gel nas mãos, primeiro, mas fizer isso aqui, Ai, credo, dá até medo. você se contaminou, Sim, entendeu? Então, é importante, vai escolher? Vai. Até dá para você escolher batata, depois cebola, mas assim, a sua mão não pode ir para o seu rosto para isso. lugar nenhum antes de você passar álcool em gel. Passar de novo, exatamente. Sabe, Exatamente. sabe qual é a estratégia que eu uso? Ó, Eu tenho essas bolsinhas a tiracolo, que eu tenho uma grande amiga, colega de profissão, inclusive, em Araçatuba, que eu até aprendi com ela. Ela fala bolsinha de balada. ah, Então é aquela que a gente não precisa colocar do lado e não precisa ficar deixando em lugar nenhum. Eu consigo levar ela a tiracolo. Que nem a gente usava quando a gente era jovem, né? isso. E que hoje Teve a tem época da. muitas lindíssimas, sabe? De crochê, por Sim, exemplo, do é tipo da sua. isso, do tipo das que eu faço, Do viu, tipo da galera? sua. Propaganda Bolsas Ana Kifuri. Exatamente. Ai, que Dentro dela vai, vai. Álcool ó, em gel. álcool em gel. A minha carteira, nossa carteira normalmente é desse tamanho, Isso. dessa grossura, né? Olha o tamanho da minha. Eu já fiz isso, já troquei de carteira também. E essa aqui
eu abro, ela tem plástico. É. Então, o que que vai aqui? Meu documento de identidade, meu documento do plano de saúde, o Às vezes um cartão meu... de crédito, na O cartão de Unimed. crédito tá fora. Tá fora, porque eu não preciso abrir dentro. Ah, sim, melhor ainda. Entendeu? Tá fora. Então, eu não preciso abrir e manipular aqui. Tá fora. Né? Perfeito, Carteira de motorista, a chave e o meu álcool em gel. perfeito. Mas eu tenho feito isso, Entendeu? inclusive, eu estou fazendo propaganda do crochê, né? Mas Ó. propaganda, marketing ou não, um potinho pequeno, marketing ou não, por que que eu tenho optado, inclusive, por minhas bolsas de crochê? Porque elas são laváveis, né? Laváveis. Inclusive, Laváveis. bolsas de artesanato que o pessoal faz de fuxico, né? Que o E pessoal são faz. lindas. E são lindas. Então, eu tenho optado, eu usava uma bolsa gigantesca, agora eu saio dessa forma também. Eu coloco as coisas todas dentro de uma pequena carteira. Cada vez que eu vou pegar, eu passo álcool em gel. Geralmente, onde eu vou? Eu vou em farmácia. Supermercado, meu marido, que geralmente costuma ir, né? E eu, farmácia. Uhum. Então, geralmente, eu já vou, já pego, né? Outro dia eu fui levar minha mãe num atendimento médico, eu pedi para a moça, falei, olha, eu vou te dar o cartão do convênio, você passou um álcool em gel? Ela não gostou que eu perguntei, mas eu tinha acabado de vê-la chegando da rua e eu fiquei com receio. Então, às vezes, a gente está tendo que ter, Eliana, umas regras sociais que também estão mudando. É difícil para a Sim. gente, por exemplo, chegar em um lugar, eu fui ao médico. Qual que é, você que é médica, né? Quando a gente vai ao médico, qual que é a primeira coisa que a gente faz? Tudo bom, doutora? Você vai dar a mão. E agora Nem você já não pensar. dá a mão. Você vai embora, você não pode dar a mão. E às vezes a gente tem uma tendência a se sentir mal, como se fosse uma ausência de educação, uma falta de educação. Mas hoje essas regras sociais mudaram, né? O que a Ah, gente tem sempre que pensar é o seguinte: o coletivo precisa vir antes do individual. Nesse exatamente. momento, em relação ao comportamento. Então, eu, por exemplo, você me conhece, quem a maioria das pessoas que são nossos amigos conhecem, eu sou tátil, entendeu? Então, assim, eu sou de chegar, de abraçar, Pegação, é. Nós duas, né? aquela coisa A assim, gente ela é que assim, gosta né? de abraçar, de ficar Meu, grudado. exatamente, aquela coisa, tá num churrasco, que nem a última vez que a gente foi ali no Clube dos Engenheiros. Chega por Isso. trás, vai brincar com o cara que tá comendo na frente, com a amiga que tá do lado, entendeu? Hum, Então, mexe, futuca, né? Tira foto com um aqui de selfie, acabou. Agora, pelo menos, e por um bom tempo, o meu demonstrar amor, ele tem que ser de outra forma. Eu tô exato. doida para abraçar as pessoas. Eu tô maluca, entendeu? Eu tenho assim, filhos de amigos com 14, 15 anos e os meus próprios pioneiros do clã do autônomo, Sim, né? Porque eu sou chefe escoteira também, que eu esqueci de isso. falar. A gente é uma relação muito próxima. E assim, tia, vem cá. Entendeu? É, Mestra, vem cá. E é aquela coisa assim, que você vai orientando, você vai. sim. E é E tem que muito ser. difícil segurar. E está sendo muito importante a orientação para as crianças, porque a criança é muito tátil também. A criança é muito colo, a criança é muito de chegar correndo e sair, ela é espontânea, ela é autêntica nesses sentimentos. Então, a gente tem orientado muito para que os pais consigam criar uma nova maneira justamente de entender o afeto das pessoas e também das crianças darem o afeto para as pessoas, né? É uma reeducação mesmo. Sim, nesse momento é necessário. Não vai ser assim o tempo todo, não. Mesmo porque não é nem da essência do brasileiro e a gente não vai viver 20, 50 anos em pandemia. Então, isso é uma coisa temporária, mas ela tem que ser feita nesse momento. Uhum, é. Usar a Eliana, máscara tem que ser feita nesse momento.
Eu queria só, assim, antes que comece, continue rolando muitos comentários, eu queria te passar duas coisas. Uma é da Ieda Chueire, que eu acho interessante, é um comentário, não uma pergunta, né? Que eu fico muito orgulhosa disso que ela está falando, que o HB está muito bem preparado, que ela precisou levar o pai na quinta-feira à noite e ficamos bem longe do Covid. Então eu achei bem Sim. interessante, né? Até isso me lembra aquele vídeo que eu te mandei, né? Do Covid-19, o 20, o 23. 35. Depois a gente comenta esse vídeo, né? Mas, enfim, então ela percebeu que o HB é referência, gente. Nós temos que ter muito orgulho de sermos brasileiros, paulistas, riopretenses, entendeu? Eu tenho muito orgulho, né? Eu acho que a Covid, o nosso SUS, outro dia eu ouvi um debate sobre o SUS, e assim, como a Eliana disse, a gente é amiga há 44 anos, mais ou menos, né? Então, vocês imaginam que a gente já viveu muita coisa nesse Brasil. E eu fiz uma época residência no INCOR. Nessa época, o Davi Wip, ele era novinho de tudo, né? 30 anos atrás, em 1991, eu trabalhei no INCOR. E estavam havendo reuniões em vários hospitais, e o INCOR foi um dos que teve reunião com o Davi Wip para fazer a instalação desse novo Sistema Único de Saúde, né, que era o INPS antigamente. E aí, eu lembro, a lembrança que eu tenho é o seguinte, falei, gente, esse negócio é gigante. Então, é um dos melhores sistemas de saúde do mundo. É praticamente o único que dá essa cobertura. Por isso que ele tem tantos defeitos, porque é caríssimo manter isso, né? Então, o HB, ele é sensacional mesmo, Ieda. E aí, só a perguntinha, assim, depois eu deixo você falar tudo que você tá engasgado aí e também responder a pergunta do Luiz Carlos, que eu acho muito legal essa mistificação, né? É verdade que se tomarmos aspirina, eu acho que você pode responder assim, é verdade que se a gente tomar aspirina, vermífugo, fala todas essas coisas, assim, água tônica com quinino, né? Fala um pouco de cada um desses mitos que a gente sabe que as pessoas estão colocando por aí. E o que significa, né? Cada um deles. Eu acho que a gente pode abarcar tudo isso que a gente estava falando. Olha, eu estou segurando aqui as perguntas e tem mais perguntas aqui para baixo. Olha, também vamos colocar a da Sandra. Delícia ver você aqui, Sandra. A pessoa pode ser contaminada mais do que uma vez, né? Pronto. Aí agora eu acho que é só. Tá bom. Primeira coisa que eu queria mandar um beijo enorme para a Ieda. A Ieda Chueire, eu não chamo de Ieda, eu chamo de Teda. Trabalhei com a Tedinha. Amo de paixão. E a Ieda, ela é da época que eu trabalhei na prefeitura, que eu fui sanitarista lá. Né? Fantástico, um profissional brilhante. E realmente, é que o HB ele tem entradas separadas. Ele tem duas equipes diferentes de plantão em locais completamente diferentes. A entrada que a gente conhece principal, por exemplo, ali do convênio, e mesmo lá embaixo, ela é SUS ou convênio. Uhum. A entrada do SUS, ela é normalmente regulada. Então, ela vem regulada. Então, as pessoas estão preparadas, mas a emergência, ela não é a mesma para quem é Covid e para quem não é. Para quem é suspeita e para quem não é. E tem então, uma são triagem duas também. Tem. Na própria regulação, a regulação que a gente fala é assim, se a gente está numa unidade de saúde ou numa UPA, ou paciente que vem de outro município, aqui em Rio Preto ele é encaminhado para Santa Casa, que é o nosso hospital de referência. Entendeu? Quem está nos municípios fora, em princípio, manda para cá se precisa. Por quê? Porque o HB é a retaguarda para a região inteira. Região inteira. Agora, se eu entro, por exemplo, em convênio, e é tudo separado. Pensa assim, faz a imagem do HB, a entrada de convênio do HB. É como se eu fosse para um lado fazer, assim, aquela entrada é a entrada de emergência normal. A entrada Covid não está nem ali. Não vou nem te falar que entrando ali para o lado direito é uma coisa, para o lado esquerdo é outra. Não. Ela olha o hospital inteiro, é do lado esquerdo, onde era a oftalmologia, que não é mais. Ah, sim.
tá? Uhum. Onde se fazia procedimento oftalmológico. Então, é lá do lado, tem uma outra emergência preparada com leito, igualzinha à emergência, para atender só sintomático respiratório. Uhum. Então, ela Então, não tá. vai entrar no mesmo lugar que o cara que entrou com AVC. Nem no Uhum. SUS e nem no convênio. Sintomático Joia. respiratório é lá do lado. Tem toda a estrutura e é ligado ao hospital, mas a entrada até é diferente. Entendeu? Uhum. Isso é uma coisa. O SUS é, assim, um dos melhores. Se a gente fizer um sistema comparado de saúde, a gente tem alguns na Europa, que nem na Inglaterra, por exemplo, que é muito bem estruturado. Tá? Mas se a gente pensar, por exemplo, com relação ao americano, o americano, tudo que você vai fazer, ou você tem seguro de saúde, ou você está no corgo. Exatamente. Essa Literalmente, conta entendeu? vem, né? No fim da, nem que você parcele em 10 anos, às vezes, eles falam. Por Nem isso que isso. eles foram tão Vai poucos casa. hospitais. Vai casa. Vai uma Vai caro, casa. exatamente. Se não for para UTI, porque se for, lascou-se. É, Tá? Vai até a roupa do corpo. E assim, fica dívida para os netos pagarem. é. Entendeu? Então, é um sistema, assim, tem suas falhas? Tem. Está sempre sendo aprimorado? Sim. Mas é um sistema que nos dá retaguarda. Ah, mas eu não uso o SUS. Para. Você não toma vacina? A vacina que você toma vem do SUS. Ah, mas eu pago. Não, quando você tá. Tem vacina que não adianta você querer pagar, que é no SUS. É. Entendeu? E é a Inclusive, eu mesma gosto vacina do que mais, pagar. a influenza, eu gosto mais de tomar, porque como profissional da saúde, eu tomo junto com os idosos, né? Eu prefiro tomar muitas vezes no posto, porque é vírus vivo, né? Eu não sei se isso é mito também. Vamos já colocar dentro Não, de todos os mitos. Não é é mito. mito? Ah, é É a mito? mesma vacina. A única diferença é o seguinte, ó. Na rede particular, eventualmente, eles pegam, ao invés de pegar a trivalente, que tem os 3 tipos de vírus que estão circulando, que normalmente de 3 em 3 vírus que a gente faz, ela tem, às vezes tem 4. Sim. Então, suponhamos, se eu tivesse uma viagem programada para os Estados Unidos esse ano, ele estava um vírus comum de gripe, eu não estou falando do Covid, tá? O vírus comum. Aí eu pensaria em tomar a da rede pública, particular. Sim. Porque aí lá está circulando mais esse vírus, do quarto vírus, do que aqui. Mas a do sistema público está pegando o que está circulando aqui. São os 3 principais A vírus. Suzilene, a Suzilene colocou a história da água, né? Que a água é SUS. Se a gente bebe água, isso A é água é SUS. SUS, É. né? É SUS. Quem fiscaliza a farmácia, quem fiscaliza é a vigilância sanitária, é SUS. Aí, Quem acabou de fiscaliza, falar. quem Você fiscaliza falou, as ela... nossas manicures, Isso. né? E é tudo vigilância, norma da vigilância sanitária. É Isso. SUS. É. Como é que era? Quando eu entrei na faculdade, a gente, se precisasse atendimento na emergência, uma vez um colega de turma precisou, e ainda não estava, né, estabelecido o SUS, ele ainda ia se transformar logo no meu primeiro ano de faculdade, a gente era atendido como indigente. Porque estudante não tinha carteira de trabalho. Então não tinha INSS, não tinha INAMPS, não tinha nada. A gente só conseguia dar entrada como indigente. Uhum. Eliana, eu vou ter que te dar uma interrompidinha, porque a porcaria do relógio não para, os segundos ficam aqui no meu olho, né? E eu queria muito que você ajudasse nesse esclarecimento da desmistificação, tá? Vamos lá, Das coisas vamos que lá. impedem, né? E também a questão dos que a gente pega, se já tem estudos mais recentes sobre a imunidade, se ela é adquirida para sempre, por um ano ou não. Ainda não sabemos. Ela é muito Tá. recente para a gente ter essa ideia, tá? Então, estão estudando, a gente vai ter que seguir por um tempo para entender se essa imunidade ela é por 6 meses, é por um ano, ou se ela é para sempre. Uma coisa que a gente tem que lembrar, vírus é altamente mutável. Isso. Então, de um ano para o outro, ele acaba sofrendo mutação de adaptação. É típica do vírus. Qualquer vírus de gripe acontece isso. Por isso que a gente toma vacina de gripe todo ano. Ah, mas eu vou Exato. tomar H1N1 todo ano? Vamos Vai. pensar no seguinte, é um chave e fechadura. Se eu mudar um vãozinho
a chave não encaixa mais. Então eu vou precisar fazer outra vacina para que o sistema chave fechadura fique perfeito. Por isso que eu tenho que vacinar anualmente. E é isso que a gente está estudando. Precisa, como é que é essa imunidade, como é que não é. Isso. Quanto ao comportamento, o que é que previne, tá? Fica em casa sempre que você puder. Tem gente trabalhando. Ok, tome os cuidados que você precisa tomar. Álcool em gel na mão. Ah, eu tenho que andar de ônibus. Vai de máscara, álcool em gel na mão. Se está muito lotado, deixa para pegar o próximo. Isso. Né? Saiu de lá, não põe a mão no rosto, não põe a mão no olho, não põe a mão na máscara. Álcool em gel, chegou no serviço ou onde for, lave as mãos. Máscara sempre. A máscara de pano ou a de TNT, ela tem uma duração máxima, se ela não umedecer, de 4 horas. Eu vou ter que trocar. Ah, eu vou almoçar. Tá, então pega pela alça, tira, né? Eu não vou pôr porque eu tô de batom, e essa aqui é branca minha. Uhum. Lavável, né? Então, pega pela alça, tá? Já aqui, já coloca num saquinho, higieniza as mãos, bonitinho, parará, parará. Essa aqui você não vai pôr mais, porque ela já ficou 4 horas contigo. E já pega a outra. Amarra o saquinho, chega em casa, você vai lavar. Sim. Ah, é descartável. Põe no saquinho, amarra o saquinho, deixa na bolsa. Não, deixa na bolsa e descarta direitinho. Porque não dá para jogar no chão ou num lixo comum. Tem que ser dentro de um saquinho, tá? Sim. Chá quente. Não previne nada. Aquece o coração só. Tá? Né? Isso não mata o vírus. Tá? A gente tem que lembrar que a nossa temperatura corporal é 36 graus. Média, normal. Então, não vai matar o vírus e ele não entra só pela boca. O sistema, ele tem resistência para o sistema digestório, né? Não tem... É lenda, tá? Das medicações, né? A AS a gente ainda não recomenda tomar, mas não é por conta disso. É que quando a gente às vezes abre um quadro de gripe, no começo, toda doença viral, ela é meio indefinida. Entendeu? Eu vou mexer você aqui um pouquinho que eu vou acender a luz. Então, esse comecinho, ela pode ser muito parecida para uma série de doenças. E lembra que eu falei que as outras doenças não pararam de acontecer? Exatamente. Então, essas doenças que não pararam de acontecer, dentro delas também está a dengue. Então a gente pede para dar uma evitada no AS. O AS entra aspirina também, né? O AS isso, é o AS, aspirina. Exatamente, ácido acetil salicílico. Agora, automedicação é a pior coisa que a gente pode fazer. Ah, vitamina C, vitamina D. Para, gente. Vitamina C, você tomou além do que você precisa, ela vai sair na urina. Come direito, que você vai ter a vitamina D que você precisa e a vitamina C que você precisa. Ótimo. Toma 15 minutos de sol entre 10 horas da manhã, só 15, hein? Entre 10 horas da manhã e 4 horas da tarde, que aí você produz a vitamina D. Isso. Entendeu? Além do que pega uma energia melhor, fica mais leve. Sim, aí vem a minha área, né? O sol, ele é antidepressivo, né? Sim. Por conta do que ele estimula de produção de hormônios neurotransmissores que evitam também um pouco a depressão, né? Aí nós temos essa questão também. E a semana que vem, né, já fica aí agendadinho, você falou da alimentação, a semana que vem a gente vai ter uma nutricionista, eu ainda não entrevistei ninguém dessa área, né? Olha lá, olha que legal. Já fica o convite para todo mundo que está nos assistindo agora, pessoalmente, ou vai assistir depois. Quem não puder assistir, ou quem quiser uma coisa simples, fala, não, eu não tenho dinheiro para fazer coisa complicada. É simples, ó, o raciocínio é o seguinte. Arroz e feijão é uma belíssima combinação. E o brasileiro come. Você tem que ter uma proteína,
Você tem que ter, no mínimo, 2 legumes, um pouquinho de verdura, arroz, feijão, acabou. É o PF. Prato feito, exatamente. É o PF, é o prato feito. Exatamente. O Brasil é muito Entendeu? rico, né, Eliana? O Brasil é muito Sim, rico. Você pode ter, eu tenho sim. tomatinho anão no meu quintal, né? Então, quer dizer, você pode ter um tomatinho anão num vaso, na porta da porta ou da janela do teu apartamento. Você pode ter um monte de Exatamente. coisas, né? Bom, Exatamente. então assim, para responder, para fechar, aspirina é Agora até faltam. recomendável não tomar por conta que nós estamos também com a dengue Exato. circulando. Isso. Então a Vermífugo, gente tem que segurar. Vermífugos, não tem nenhuma evidência científica de que ele faça nada. Tá? Por quê? Eles têm ações anti-inflamatórias, corticoides, por exemplo, vermífugos, e até a famosa hidroxicloroquina. Não tem evidência científica que traga para a gente o seguinte dado: usa isso que vai te ajudar a ter uma doença mais leve. Não tem isso, gente. Não tem. Infelizmente, está todo mundo procurando, pesquisando, está todo mundo querendo, muito ansioso para achar alguma coisa que nos ajude. Ah, se eu ficar doente ou começar a tomar tal coisa, eu tenho chance de ter uma doença mais leve. Está todo mundo e essa, ansioso. e essa história, Eliana, do pessoal virar e falar assim, não, isso daí é guerra comercial dos laboratórios. O pessoal fala que não tem nenhum remédio porque quer sabotar laboratório X, laboratório Y. Você que é médica, que trabalha, que Não. pesquisa, que lê. Cientificamente falando, e aí eu não coloco política, não cabe política quando eu falo em ciência, tá? Quando eu falo em ciência, eu estou falando em evidência científica, Exato, entendeu? adoro essa palavra, essa expressão. Evidência, não, exato, não tem nada comprovado. Não é porque custa 10, 100, 1000, 1 milhão. Não tem ainda uma medicação que a gente possa falar, ó, previne uma coisa, né? Ou, olha, vai te ajudar a ficar menos doente. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. É. Porque tem gente Uma se coisa, automedicando. uma coisa muito importante que você falou, que eu queria que fosse assim, praticamente a mensagem, turma, sabe? Façam isso, pelo amor de Deus. É o como, o que previne, o que faz você não ficar doente. Não é o chá, não é o quinino da água tônica, não é o Não. vermífugo, não é. É o uso correto da máscara, que eu queria que você falasse de novo, porque não é só usar a Sim, máscara, pendura a máscara que parece uma fralda na cabeça. A Eliana vai explicar exato. direitinho de novo, Ou tá? aqui, né? Ou É assim, ó. você. Isso, é você sair de casa com seu álcool em gel, tomar cuidado, ou às vezes, que é um pouco mais barato, eu mesma comprei para esborrifar quando eu retomar os meus atendimentos, que eu ainda não retomei presenciais, comprei o álcool líquido 70% com esborrifador, baratinho, enquanto um custa 50, 60, o outro custou 25, 5 litros. Álcool líquido, 70%. Também, né, Liana? Também tem a Isso. mesma questão. Ó, Lavar as mãos, não pôr a mão no rosto. Eu sou uma pessoa que põe a mão no rosto o tempo inteiro. Vocês podem ver, eu estou falando, eu já pus a mão na cabeça, eu já pus a mão aqui, eu já postei o quantas nariz. vezes eu não fiz isso aqui, ó? Exatamente. Não fazer. Eu trabalhei em um hospital, Eliana, 12 anos, e sempre as pessoas falavam, porque o índice no HC de Ó, Ribeirão era baixo de deixa. infecção, porque eles não deixavam a gente pôr a mão no cabelo, eles avisavam quando chegava, já tinha tudo que a gente não pode fazer. Então, hoje não é mais só no hospital, né, Eli? Outra coisa, vai sair cabelo preso, Rabinho, rabinho. Que nem o meu, que dá pra prender em rabinho, rabinho. Entendeu? ótimo. Tá? Então não ficar, porque aí ele não fica caindo na dor. O meu, por exemplo, eu tenho que sair só de rabinho. Porque olha como é que ele faz. Fica no rosto. E aí irrita, né? Entendeu? Irrita e a Irrita gente e a já gente quer fica soltar. tirando. A gente fica tirando. Hum, Entra no olho, vai pra boca. Então para. Prende um é, rabinho, deixa bonitinho. Usar álcool em gel sempre que não puder lavar as mãos. Lave as mãos com água e sabão, isso. preferencialmente. Né? Mas o álcool em gel resolve. E 20 uma segundos, coisa, tá? Só fazer isso aqui, ó. Peguei um pouquinho de álcool em gel aqui. Ah, eu preciso. Nossa, esse tá
Ah, peguei um pouquinho aqui. Só isso aqui não resolve. São 20 segundos. Então de um lado, em cima. Todo mundo cansou de ver isso, mas tem que ter, tá? Todo ponta de dedo, tá? Punho e punho. 20 segundos. Lavando a mão, a mesma coisa. Isso. Máscara, higienizei, agora eu vou pôr minha máscara. E eu vou ajustar, também não pode ser assim. Ah, se eu colocar assim, embaça meu óculos. Põe uma fitinha crepe aqui, um esparadrapo aqui, fixa esse esparadrapo até aqui, ó. Quando você for pôr a primeira vez, Pronto. que não embaça. É. E uma Entendeu? coisa muito importante, assim, que eu acho, sabe, Eliana, que é um apelo, né? Não quero que fique parecendo propaganda de televisão terrorista, mas assim, as pessoas às vezes falam para mim, eu sinto falta de ar com a máscara. Eu falo assim, não, você não está com falta de ar. Falta de ar você vai sentir se você tiver uma Covid grave. O ar Exato. passa pela máscara normalmente, ele não filtra o ar. Porque o ar é minúsculo, o ar é muito mais microscópico, entendeu? Uma molécula de Sim. oxigênio é molécula, o vírus ele é feito de mais do que uma molécula. Então, gente, Muito falta mais. de ar não vai. A gente precisa, Não. enquanto psicóloga, vou falar agora um pouco da minha área, enquanto psicóloga, eu digo o seguinte, não fique impressionado. Coloque a máscara, porque a gente não está acostumado. Eu gosto de usar máscara, Deus me livre, detesto. Eu adoro sorrir para as pessoas. E aí eu fico com o Sim. olho que parece que o olho vai saltar para fora, para mostrar para as pessoas assim, oi, estou feliz de te ver. Entendeu? Não gosto, mas eu sei que eu preciso usar a máscara da forma correta, tampando o meu nariz, minha bochecha, tá? Já estou mais exigente para comprar máscaras feitas por costureiras. Gente, não tem falta Sim. de ar. Não vai te faltar o ar. Exato. Tenha isso Outra como coisa. consciência muito grande, que não tem. Vai de ser difícil acostumar? Sim. Eu lembro quando nós éramos obrigados a colocar o cinto de segurança. Hoje eu não consigo ir daqui na casa da minha mãe, que é 50 metros, sem o cinto de segurança. Eu me sinto esquisita. Por quê? Porque criou-se o hábito. Exatamente. E foi duro a gente acostumar, hein? Foi. Né? Agora, gente, uma coisa que é importante. Exercício físico é fundamental. Mas, Ai, assim, procura fazer em casa. Procura fazer em casa. Existem várias pessoas que estão dando dicas e exercícios no próprio Instagram, no Facebook, faça em casa. Agora, se você precisar ou quiser fazer uma caminhada, não vá em local que tem muita gente. Tem que manter o distanciamento de 2 metros e tem que estar de máscara. Quem não usa máscara, para quem não é indicado máscara? Crianças até 2 anos. Sim. Portanto, Para você, né? para você fazer um exercício físico de máscara, assim, faça ele mais leve. Se você corre, você realmente vai ter um cansaço maior. E aí vai ser ruim. Então procura fazer caminhada. Nem que seja mais acelerada, mas caminhada. Para você poder conseguir ficar de máscara. E mantenha a distância uma pessoa da outra. Entendeu? Não é porque a gente está num lugar aberto que alguém vai estar aqui do meu ladinho caminhando junto comigo. Ou ele vai estar 2, 3 metros para frente ou 2, 3 metros para trás. Exatamente. E as pessoas falam só do espirro, né? Eu costumo brincar muito que, por exemplo, às vezes eu estou conversando com você, estou rindo, de repente eu vejo uma gota. Porque quando eu falo, às vezes eu cuspo fazer o quê? Né? Então Mas é não é normal. não é só a questão de espirrar e tudo mais. Outra, eu espirro. Lembra aquele dia que nós dois conversamos por telefone, que você falou, Ana, não liga não. Quando eu acordo, eu espirro, né? O espirro, ele Aí tem começou várias... as duas. Isso. Então, quer dizer, Pois não é. é só. É uma questão do... Na fala Desculpa. tem gotículas. Na Tem. fala tem vírus. E é por isso que a máscara umedece, porque a gente fala. Então, a máscara segura essas gotículas, não deixa passar para o outro. E o outro Isso. estando de máscara, isso, mesmo que passe alguma, vai chegar na dele e vai parar. Entendeu? Gente, assim, ó, não temos imunidade contra esse vírus.
Ninguém tem. Então, pode ser que muita gente pegue. Mesmo tomando cuidado? Mesmo tomando cuidado. Só que não pode ser todo mundo de uma vez. Senão o nosso sistema de saúde não dá conta de atender e cuidar de todo mundo de uma vez. Tá? Então temos que ter muitos cuidados e manter um certo distanciamento para que a coisa vá acontecendo num ritmo mais lento. E não o que está acontecendo atualmente, que não deu nem o tempo da abertura e que a gente espera que os números de casos explodam. Exploda assim, aumente, tá? Esta Isso. semana nós tivemos um aumento importante de casos. Em um dia, por exemplo, do dia 18 para o dia 19, a gente subiu de 1.544 em Rio Preto para 1.618. Foram 74 novos casos num dia, É. de 18 para 19. E E aí melhorar os as óbitos também testagens? sobem. Como é que estão as testagens em Rio Preto? Aqui em Rio Preto é muito boa a porcentagem de testagem, tá? Ai, que Tá, assim, bom. é igual aos melhores centros que nós já vimos. Por quê? Porque a prefeitura fez um convênio com o laboratório da FAMERP, IHB, né? E o da Unesp. Então, cerca de 66% das suspeitas são testadas. Isso é fantástico. Fantástico. 66 a gente Fantástico. já está? Por cento. Então, É, assim, 66%. 6,5 pessoas de cada 10 são testadas. Sim. Entendeu? Então, quando a gente fala no número de casos positivos, a gente está falando nessas 6 pessoas que testaram. Então, tem caso que não foi testado, que é positivo? Tem. Por isso que quando dá positivo, se você está bem, você vai ficar quieto em casa. Isso. Ah, eu vou ali. Não, não vai ali, não. Entendeu? Se está em casa, seu prato, seu copo, seu talher tem que ser separado. Ou você tem que ter sua toalha de rosto, sua toalha de banho separado. Se possível, se for possível, você dormir num quarto ou ficar fechado num quarto os 14 dias, alguém traz a comida para você. Entendeu? Uhum. O maior distanciamento possível, mesmo dentro de casa. Então, dentro de casa, você vai tentar se isolar das demais pessoas. Para quê? Para que Uhum. elas não peguem. Para diminuir a Uhum. possibilidade delas pegarem. Né? Então, assim, por quê? Porque aumenta o número de casos, vai aumentar o número de óbitos. Porque aumenta a Exato. porcentagem de doença grave. É. Entendeu? Eliana, ai, 57 minutos, né? Ai, que dor, mas eu não perco essa por nada nesse mundo, não vou deixar gravado. Sim, senhora. Mais uma vez, eu quero que vocês divulguem, porque isso, gente, é falado por uma médica, tá? Que ela não tem rabo preso com ninguém, porque muita gente vira e fala assim, o médico, ele tem rabo preso ou com o laboratório, ou com a empresa de televisão, ou com o negócio do convênio, ou o raio que o parta não tem. A Eliana, Político, não. elas nem vínculo político nenhum, pelo amor de Deus, eu conheço a Eliana, tá? Então, eu acho o seguinte, vai ficar salvo no meu Instagram, no IGTV, eu vou passar para a Eliana vai poder divulgar, mas também, né, algumas pessoas, elas não têm ainda o Instagram. Então, eu vou deixar no meu YouTube, que está tendo essa função, tá? Que é psicóloga Ana Cristina Penteado Lopes, é o meu YouTube. E ele pode ser encaminhado para pessoas até que não têm YouTube. O YouTube não exige que você tenha uma senha, um login para você assistir um vídeo. Divulguem isso, tá? Não é para É divulgar a isso aí. mim ou a Eliana, a gente não vive disso, tá? Mas é para a gente ter essa consciência que durante bastante tempo, até que a gente tenha a vacina, a gente precisa de tudo isso. Eu É isso aí. agradeço, nós tivemos uma audiência incrível, agradeço todo mundo que está aqui agradecendo a gente, nos parabenizando, eu parabenizando a Eliana, que é uma médica que fala de um jeito gostoso de ouvir, meu Deus do céu, a gente passa de 2 horas ouvindo-a. O Instagram dela tá no meu, tá? Então vocês É isso aí. podem mandar perguntas, se vocês ficarem encabulados, o que não precisa, tá? Mandem perguntas para mim ou para ela que a gente vai encaminhar para vocês, tá joia? E É a isso gente vai aí. mudando, né? A gente vai falando, vamos sempre atualizando. Qualquer coisa, daqui 9 semanas a gente traz a Eliana de novo, com certeza trazendo Opa! ótimas notícias, tá? É isso Obrigada, aí. Eliana. Eu que agradeço demais essa oportunidade de novo, minha amiga. Para mim é sempre um prazer conversar com você, Que né? delícia!
Seja brincadeira, seja sério, seja papo reto, o que for. Tá? Eu agradeço demais. Se alguém precisar, me avisa aí da hora, mas se alguém precisar de alguma teleorientação, existe um trabalho de médicos que são voluntários, não tem nada a ver com o governo, é uma iniciativa de médicos que dão orientação, se vocês se cadastrarem no missaocovid.com.br. Ali é um atendimento, uma orientação como essa. Beijo!